A gente já dá início. Bom, então, só dando continuidade ao nosso curso aí de Química Inorgânica Teórica, né? Da Química Industrial. Hoje a gente vai falar basicamente de constituição, né, dos complexos, a gente vai falar um pouquinho de número de coordenação, um pouquinho de geometria molecular, e eu vou falar para vocês também alguns tipos de ligantes, né, e alguns comportamentos que esses ligantes podem apresentar ao se coordenar o centro metálico. Como vocês lembram lá da semana passada, a gente falou um pouquinho o que seria, né, um composto de coordenação, né, baseando-se na teoria de Werner. E aqui eu estou fazendo a representação, uma ilustração de como seria a formação de um composto de coordenação, onde nós temos aqui um ligante, representado aqui com amônia, certo? E o centro metálico, que é o átomo central, certo? Contando que no laser põe. Então, esse átomo central, no caso representado pelo cobalto 3+, ele vai atuar como uma espécie de um ácido de Lewis, que vai receber esses pares de elétrons, né, da amônia, formando aqui uma ligação metal-ligante. Aqui está uma representação da forma estrutural de como nós representamos, né, um composto de coordenação, certo? Onde a formação dessa ligação metal-ligante, nós podemos ter ali variados tipos de ligantes, variados tipos de metais. Isso vai dar as diferentes propriedades que um composto de coordenação pode apresentar. Nós vamos ver os diversos tipos de ligantes, nós vamos ver poucos tipos de ligantes, uma vez que tem-se aí uma quantidade enorme de ligantes. Certo? Então, dependendo do tipo de ligante, a quantidade de ligações que o ligante pode fazer, as características eletrônicas desses ligantes, nós vamos poder ter compostos com características específicas. O número de ligantes coordenados ao centro metálico, certo? A gente vai ver isso tudo durante o curso. Nós podemos ter os mais variados metais, os mais variados estágios de oxidação. Então, essas variações possíveis dentro da química de coordenação vai dar aí a ampla quantidade de compostos que já são conhecidos com as mais diversas propriedades. Isso aí é só para introdutório aí para nós. Bom, dentre os vários tipos de complexos que nós podemos ter complexos que nós vamos classificar como neutros, são aqueles complexos que não apresentam cargas, apenas tem ali o centro metálico coordenados ao ligante e o balanço de carga vai ser zero. Nós podemos ter aí compostos aniônicos, certo? São íons complexos com a carga negativa. Também podemos ter complexos catiônicos, que são íons complexos com a carga positiva. Bom, a carga de um determinado complexo, ela vai ser definida pelo balanço de cargas entre o centro metálico, certo? A carga do centro metálico, e a carga do ligante. Nós vamos ver mais adiante alguns exemplos, né, de compostos de coordenação e suas diversas características em termos de cargas. E também nós podemos ter ligantes de vários tipos, como ligantes neutros, são aqueles que não apresentam cargas. Aqui estão alguns exemplos, como H2O, a água. Nós sabemos que a água ela é neutra, e, portanto, é um ligante que vai ser considerado um ligante neutro. Outro ligante muito comum é o monóxido de carbono, CO, também não apresenta carga. Aqui, piridina, e dentre outros. A gente viu aí também, semana passada, a amônia, que também pode atuar como ligante, e não apresenta carga, certo? Existem também ligantes que são aniônicos. Alguns deles aqui, né, eu coloquei o cloreto, os aletos, de um modo geral, são ligantes que, ao se coordenarem, eles se coordenam como Cl-, ou Br-, ou I-, ou F-, né, com a carga negativa, apenas uma carga negativa. Aqui tem um outro ligante, muito comum também na química de coordenação, que é o Cn-, o cianeto. Que eu estou falando alguns nomes, mas só deixando claro, mais adiante a gente vai ter uma aula só sobre nomenclatura, certo? Eu vou falando, de um modo geral, como que são o nome desses ligantes, né, ou dessas moléculas, e depois, como ligantes, eles vão sofrer algumas pequenas modificações. A gente vai conversando isso mais adiante, a gente vai ter uma aula só de nomenclatura, que eu vou falar isso para vocês. Por fim, aqui nós podemos ter alguns ligantes, né, também, eles são catiônicos. Aqui está um exemplo do óxido nítrico,
né, que é o NO+. Né? É menos comum nós termos ligantes cationos, mas há a possibilidade, sim, de ter ligantes positivamente carregados. Bom, por que é importante saber as características dos ligantes, os tipos de ligantes? Porque com base na carga que o ligante vai apresentar e com base no NOx do centro metálico, nós podemos ter aí os diversos tipos de complexos, né, com as diversas cargas. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Eu estou representando a fórmula aqui de alguns complexos, com base na recomendação da IUPAC de 2005, que é a mais atual aí, até onde eu sei, como você representa a forma, por exemplo, a forma molecular desses complexos. Por exemplo, um complexo neutro, você apresenta apenas por um colchete, né, mostrando que você tem a espécie complexa, né? Primeiro, abre o colchete, o símbolo do metal, os ligantes, né, em ordem alfabética, e fecha o colchete, você já está representando aí o composto de coordenação. Alguns exemplos que nós temos aqui, ó, é esse aqui. Abre o colchete, Ni, que é um níquel, CO4. Esse complexo ele é neutro. Com base nessas informações que vocês têm aqui em relação à fórmula molecular, você já pode extrair informações importantes sobre o centro metálico, por exemplo, em relação a qual que é o número de oxidação, ou NOx, do centro metálico nessa situação aqui. Bom, quando você pode analisar aqui, esse complexo ele é neutro, ele não apresenta carga, certo? Ligado ao níquel, você tem CO. O CO, como nós vimos anteriormente, é um ligante neutro, ou seja, não apresenta carga. Portanto, o níquel aqui, ele tem que apresentar qual carga, qual número de oxidação? 0. Certo? Porque se o complexo é neutro, o ligante não apresenta carga, então, para que o complexo seja neutro, o níquel também não pode apresentar carga. Então, aqui está um complexo de níquel, onde o níquel apresenta o estado de oxidação igual a 0. Bom, outro exemplo aqui que nós estamos vendo à frente, esse complexo aqui, contendo CO, 3 cloretos e 3 amônios. A gente, inclusive, até já viu esse complexo anteriormente. Então, esse composto de coordenação, ele é neutro, portanto, ele não apresenta carga. Nós já vimos, nós temos o conhecimento, que a amônia, ela também é neutra. Ela não vai contribuir para nenhuma carga desse complexo. Enquanto o cloreto, nós sabemos que cada cloreto contribui de uma carga negativa. Portanto, se nós temos 3 cloretos, significa que o cloreto está contribuindo de 3 cargas negativas. Desse modo, qual que deve ser o número de oxidação do cobalto? 3 mais. Então, aqui nós temos um composto de coordenação, no qual o cobalto apresenta o estado de oxidação 3 mais. Bom, seguindo adiante aqui, quando nós temos complexos positivos, ou íon complexos positivos, na grande maioria das vezes, o que nós trabalhamos são de compostos de coordenações positivos, certo? Então, tem um número maior de compostos de coordenação positivos, e nós temos aqui uma representação genérica de como que nós mostramos a fórmula molecular desses compostos. Sendo que à esquerda nós colocamos a fórmula molecular do íon complexo, e balanceando a carga desse íon complexo, que é um cátion, nós temos um ânion, né, aqui em genérico, representado pela letra A. Só para ilustração aqui, nós temos aí diversos exemplos. Um deles é o cobalto ligado a 6 águas, certo? E como contra-íon Br2. Observe aqui, se você tem aqui representado à direita 2 brometos, isso indica que você precisa de 2 cargas negativas para balancear 2 cargas positivas. Deste modo, o íon complexo, que é representado por COH2O6, ele apresenta 2 cargas positivas. Sabendo-se que a água é neutra, não apresenta carga, portanto, qual que seria o número de oxidação do cobalto? 2 mais. Então, aqui você tem COH2O6, 2 mais, e para balancear essa carga 2 mais, dois íons, no caso aqui de Br-, certo?
Aqui está outro exemplo aqui, né, de um complexo de cobre com BIP. BIP é um ligante que é chamado bipiridina. Nós vamos ver adiante qual que é a estrutura desse tipo de ligante aqui. É um ligante muito comum na química de coordenação. Uma água e uma amônia, certo? Observe aqui, quando eu coloco ligantes distintos na fórmula molecular, eu coloco os ligantes seguindo a ordem alfabética. Devido à recomendação da IUPAC, nós colocamos, então, centro metálico, abre colchete, centro metálico e os ligantes. Se tiver ligantes de tipos diferentes, nós colocamos aqui eles listados, né, em ordem alfabética. Ok? Então, esse complexo aqui representado necessita de um nitrato como contra-íon para balancear a sua carga. Sabendo que o nitrato, cada nitrato contribui da carga de um menos, então, portanto, o íon complexo ele deve apresentar a carga de mais. Bom, a amônia, água e a bipiridina são ligantes neutros. Deste modo, nos resta a inferir que o Cu, ou seja, o cobre, apresenta estado de oxidação mais. Então, isso aí são outras informações que nós podemos tirar aí da representação das fórmulas moleculares. E aqui, por fim, aqui, outro complexo de coordenação, outro composto de coordenação positivo. Nós temos aqui o cobalto ligado a 6 amônias, certo? Você tem, a cada 2 íons complexos, você tem aqui 3 moléculas de sulfato. Sabendo que cada sulfato contribui da carga de 2 menos, se você tem 3 sulfatos, você tem um total aqui de carga negativa de 2 menos vezes 3, que seria 6 menos. Deste modo, esses 2 íons complexos representados aqui devem contribuir o quê? A soma dos dois de 6 mais. Então, 6 mais dividido por 2, que é a quantidade de íons complexos, você vai ter aqui uma carga de 3 mais para cada íon complexo. Então, desse modo aqui, nós temos um composto de coordenação, ou um cátion, que seria CO, NH3, 6, 3 mais. Portanto, aqui nós teríamos um composto de cobalto 3 mais. E, por fim, aqui, complexos negativos. Quando você tem aí íons complexos que são negativos, você precisa de um cátion para balancear a carga. Da mesma maneira, na representação da estrutura molecular disso, nós temos, então, primeiro, o símbolo do cátion, e depois a representação à direita do íon complexo, certo? Então, sempre assim, a disposição, ou como você vai colocar a fórmula molecular, é aquela mesma que vocês usam para representar a fórmula molecular de sais simples, como cloreto de sódio. Como é que você coloca? NaCl. Ou seja, o Na, que é o cátion, vem primeiro, e o Cl, que é o ânion, vem depois. Certo? E aqui da mesma maneira. Primeiro você faz a disposição, a representação do cátion, e depois do ânion. Nesse caso aqui seria o ânion complexo. Aqui um exemplo aqui que nós temos, né, é esse composto de coordenação. Mg, abre colchetes, Ni, CN4, fecha colchete. Bom, o Mg, como vocês lembram lá, ele apresenta a carga de 2 mais, um metal alcalino terroso, certo? Então, se você tem um átomo ou um íon Mg2+, ele está balanceando 2 cargas negativas, certo? Como Mg é 2+, o íon complexo só pode ser 2-. Dessa maneira, nós temos aqui, então, esse íon complexo com a carga de 2-. Bom, se nós sabemos que o cianeto, que eu mostrei anteriormente para vocês, apresenta uma carga negativa de -1, se você tem 4 cianetos, você tem um total de carga negativa aqui em relação ao ligante de 4-. Aí que você tem uma carga final do íon complexo de 2-, o níquel deve apresentar o estado de oxidação de quanto? 2+ nesse caso. Portanto, você tem
níquel 2+, 4 cargas negativas vindo do cianeto, então, -4 com mais 2, sobe uma carga líquida aqui de -2. Portanto, nós temos aqui uma espécie complexa catiônica. E vocês podem fazer esse mesmo exercício aqui para esse complexo de platina. Certo? Podemos fazer essa análise e identificar ou determinar qual que é o número de oxidação da platina. Eu estou falando muito nisso, eu estou repetindo muito esse aspecto em relação a nós conseguimos identificar o NOx do centro metálico, porque isso vai ser extremamente importante, como eu vou falar mais adiante. Então, só para fechar aqui, nós temos, então, esse complexo aqui, K4, PT, Cl6. Bom, como nós sabemos, o potássio, ele está na família 1A, portanto, o potássio na forma catiônica apresenta uma carga de +1. Como você tem 4 potássios aqui, você tem a contribuição de 4 cargas positivas. Então, essas 4 cargas positivas foram necessárias para balancear 4 cargas negativas. Certo? Bom, desse modo aqui, se nós temos Cl6, ou seja, 6 cloretos, nós temos uma carga negativa aqui de 6- relativa ao cloreto. Certo? Para que nós temos uma carga aqui de -4, qual que deve ser a carga da platina? Então, a carga da platina mais a carga do cloreto tem que dar essa carga final aqui. Como a carga final é -4, a dos cloretos é -6, portanto, a da platina tem que ser 2+. Certo? Esses aqui são só alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês e alguns tipos de complexos que vocês vão conseguir observar, né, durante o curso de vocês. Bom, como eu falei anteriormente, eu insisti bastante, né, em mostrar para vocês qual que seria a carga, ou como que vocês podem determinar a carga do centro metálico. Por que isso é importante? Quando você sabe o NOx do centro metálico, você consegue identificar qual que é a configuração eletrônica dos metais. Mas por que é importante você saber a configuração eletrônica dos metais em um determinado complexo? Bom, isso é importante para o que vocês vão ver lá adiante, principalmente nas teorias de ligações, estudar um pouquinho as propriedades dos complexos. Vocês vão ver que algumas das propriedades dos complexos, algumas com relação à cor, propriedades magnéticas, estabilidade, pode estar relacionada à distribuição eletrônica, principalmente nos elétrons D, ou seja, quantos elétrons D aquele metal apresenta naquele complexo. Então, isso aí, identificar isso é extremamente importante. Aqui eu trouxe para vocês aqui alguns elementos da primeira série de transição, certo? Do escândio ao cobre, tem aqui o zinco também, que eu não coloquei. Aqui, a distribuição eletrônica dos metais, né, na forma elementar, certo? No estado fundamental, como está representado aqui, mas o que mais vai interessar para a gente vai ser a configuração eletrônica desses metais, né, ao formar íons metálicos. Porque na grande maioria das vezes, os compostos de coordenação, os metais de transição, eles apresentam aí na forma catiônica, os metais, certo? Bom, então, como você tem aqui um exemplo de como seria a configuração eletrônica deles no estado fundamental de íons, quando um metal ele se transforma em um íon, no caso aqui, M para M2+, ele vai perder elétrons. Nesse caso aqui, perder 2 elétrons. M para M3+, vai perder 3 elétrons. Certo? Mas a pergunta é, de onde que esses elétrons eles vão sair? Como vocês estão vendo aqui, se vocês analisarem a configuração eletrônica desses elementos, vocês vão ver que na camada de valência aqui, nós temos orbitais 4s e 3d. 4s e 3d, e por aí vai. A pergunta é, quando você transforma ou você retira 2 elétrons de um metal para transformar de M para M2+, de onde vai sair esses elétrons? Isso tem que estar muito, muito claro na cabeça de vocês.
Sempre quando vocês forem fazer a representação de um íon metálico, certo? Principalmente da primeira série de transição, como eu estou mostrando para vocês aqui, você vai tirar elétrons dos orbitais 4s. Por quê? Porque são aqueles orbitais mais externos. Certo? Então, sempre quando você for representar a formação de um íon metálico, certo? Principalmente 2+, você vai retirar esses elétrons orbitais s. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que eu trouxe algumas informações baseado no que eu estou falando com vocês. Vamos pegar aqui o titânio, que está representado logo acima aí. Então, configuração eletrônica do titânio, você tem argônio, 4s2, 3d2. Se você transformar aí, por exemplo, no titânio 3+, você vai tirar elétrons de onde? Do 4s ou do 3d? Bom, sempre quando você for representar um íon metálico, que seja um metal de transição, você vai retirar elétrons dos orbitais 4s. Por quê? Porque são aqueles orbitais mais externos. Então, é mais fácil você retirar do que está mais externo do que daqueles que estão mais internos. Deste modo, a configuração eletrônica do titânio é 3+, ficaria argônio, 3d, 1. Certo? Então, você primeiro tira dos orbitais S, que estão mais externos, depois for oxidando, mas retirando mais elétrons, você vai tirando, aí começa a tirar logo após esses orbitais D. Certo? Então, isso aí vocês, durante o curso, vocês vão fazer vários exercícios relacionados a isso aí. Bom, então falando, além de falar aí dos metais e da importância desses metais em termos de configuração eletrônica, ou de relembrar isso aí, nós vamos falar agora com vocês dos tipos de ligantes ou de alguns dos principais ligantes que nós temos na química de coordenação. Certo? Bom, aqui eu trouxe alguns deles para vocês, né, e principalmente esses 3 primeiros aqui. Vocês já viram, né? Como a amônia, o NH3, né, que é esse tipo de ligante que apresenta aí, deixa eu ver, eu trouxe que é um tipo de ligante que apresenta essa disposição aqui. Ó. Você tem, então, nitrogênio ligado ao nitrogênio, 4 átomos de hidrogênio. Quando você for fazer a distribuição da estrutura de Lewis, desse ligante, você vai observar que ele tem um par de elétrons livre. Esse par de elétrons, ele pode ser envolvido na coordenação com o centro metálico e formar aqui a ligação coordenada, certo? Como você pode ver, na amônia, o átomo doador de elétrons é o átomo de nitrogênio. Portanto, nós chamamos que a amônia é um ligante que apresenta como átomo doador esse nitrogênio, certo? Esse nitrogênio. Então, esse nitrogênio, ele apresenta pares de elétrons que vai ser utilizado para coordenação com o centro metálico. Mais interessante ainda, esse ligante, ele apresenta só uma região para se ligar ao centro metálico. Quando você tem uma região só a se ligar ao centro metálico, nós chamamos que esse ligante, ele é classificado como monodentado. Então, portanto, na amônia, esse nitrogênio, ele é classificado como sendo, a amônia é considerado como um ligante monodentado, certo? Outro ligante que nós vimos também, que também é um ligante neutro, é a água. A água é um ligante bem comum na química de coordenação, né, que eu estou representando aqui, a estruturinha aqui, considerando a água, oxigênio, ligado ao oxigênio 2 hidrogênio. O átomo central aqui, nessa molécula que nós estamos vendo, é o oxigênio, que apresenta 2 pares de elétrons que estão livres. Se você fizer a distribuição da estrutura de Lewis do H2O, você vai ver que você tem aqui essa disposição aqui. Bom, o fato de ter, então, esses pares de elétrons fazem com que a água pode atuar como um doador de elétrons no centro metálico, formando aqui uma ligação coordenada. Observa aqui novamente, você tem apenas uma região do ligante se coordenando ao centro metálico. Desse modo, nós chamamos, ou falamos que a molécula de água é um ligante, nesse caso aqui, monodentado também. Outra classe de ligantes, outro tipo de ligantes muito comum são os íons cloretos, ou, de um modo geral, os aletos, né? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto,
né, que podem atuar como ligantes na química de coordenação, e esses também são classificados como monodentados. Como é apenas um átomo, então o átomo doador será aquele mesmo que constitui aí o ânion. Outro ligante também considerado como monodentado, também chamado de monodentado, é a piridina, que eu estou representando aqui para vocês. A piridina, que você tem aqui um anel aromático, N-heterocíclico, né, que apresenta aqui um nitrogênio com um átomo doador. Aqui tem CH, 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 que eu não estou representando aqui para vocês. Então, aqui, nós temos aqui piridina, e esse nitrogênio, ele apresenta um par de elétrons, pode formar aqui a ligação coordenada com o centro metálico. Novamente, esse ligante apresenta apenas uma região a se ligar ao centro metálico, portanto, é um ligante também classificado como monodentado, cujo átomo doador é o nitrogênio. Certo? Bom, é muito comum vocês terem ou verem vários outros tipos de ligantes. Nós vamos falar mais adiante, mais para frente, nesses outros tipos de ligantes que nós temos, né, na literatura ou que é utilizado. Certo? Mas isso, com o tempo, aos poucos, vocês vão se familiarizando. Mais adiante eu vou falar tanto de como os outros tipos de ligantes e também vou falar como que a gente dá a nomenclatura desses ligantes ao se coordenarem ao centro metálicos. Bom, além dos compostos ou dos ligantes monodentados, nós temos também outras classes de ligantes, né, que são chamados de bidentados, tridentados. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho melhor. Bom, aqui eu tenho um outro ligante representado aqui, que é etileno de amina, né, cujo símbolo, a abreviatura é EN, que é um ligante, é um composto orgânico, também é exemplo da piridina, que apresenta essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Você tem aqui nitrogênio, carbono e nitrogênio. Certo? Observe que esses nitrogênios eles apresentam pares de elétrons livres, tanto este quanto este. Ao se coordenar o centro metálico, vamos lá, você tem aqui um centro metálico. Vou apresentar aqui para vocês. Um centro metálico. Esse ligante ele pode se coordenar por um nitrogênio. Mas como tem outro nitrogênio aqui, esse outro nitrogênio ele pode eventualmente também se coordenar ao centro metálico. Ou seja, um mesmo ligante forma duas ligações. Quando você tem essa situação, um mesmo ligante, você tem dois pontos de coordenação, como esse aqui, ó, esse nitrogênio e esse outro aqui, nós temos o que nós chamamos de ligantes bidentados. Certo? Então, ligantes bidentados são aqueles que vão apresentar duas regiões que se pode coordenar o centro metálico, como a etileno de amina. Existem vários exemplos de ligantes bidentados. Certo? No caso da etileno de amina, você tem, então, com átomos doadores, dois átomos de nitrogênio. Existe aqui também o oxalato, que pode se coordenar oxigênio e oxigênio, também formando, né, uma ligação bidentada. Temos também aqui a bipiridina, que é esse ligante aqui, 2,2 linha bipiridil, ou também chamado de bipiridina. Seria essa aqui, ó. São duas piridinas fundidas. Esse ligante aqui, se vocês for analisar, também apresenta duas regiões que podem se coordenar ao centro metálico, aqui e aqui, formando essa espécie de ligação, certo? Observe-se que um ligante bidentado, ao se coordenar, ele forma o que nós estamos observando aqui como sendo um anel. Tá vendo? Este anel aqui, nós vamos chamar de anel quelato. Mas hoje eu não vou detalhar muito sobre isso, não. A gente vai falar um dia só sobre o efeito quelato. O que significa o efeito quelato? Mas aqui só a título de informação para vocês. Vocês estão vendo que um ligante bidentado forma uma espécie de um anel entre metal e ligante, certo? Isso aqui é chamado de anel quelato. Depois a gente vai ver sobre o efeito quelato. Certo? E aqui a quantidade de membros que você tem compondo esse anel chama o número de membros do anel quelato. 1, 2, 3, 4, 5. 5 membros. Ou seja, forma um anel de 5 membros. Aqui, 1,
2, 3, 4, 5. Também um anel de 5 membros. A gente vai falar um dia só sobre esse efeito quelato, só sobre os aspectos envolvidos em cima desse efeito quelato. Então, aqui o interessante que eu estou mostrando para vocês é apenas, né, os ligantes que têm essas características. Esse aqui é um ligante muito comum. Quem for trabalhar com química de coordenação vai um dia trabalhar com esse ligante. Né, sintetizar complexo, é um dos ligantes mais utilizados na síntese complexa, é a piridina. Tem outro ligante derivado também da piridina, que é esse ligante aqui, também é um ligante bidentado, é chamado de ortofenatrolina, certo? Que são também classificados aí como ligantes quelatos ou ligantes, nesse caso aqui, bidentados. Por que bidentados? Duas regiões a se ligar ao centro metálico, certo? Aqui, a fenantrolina, cuja abreviatura é FEN. É muito comum na química de coordenação esse tipo de ligante aqui, certo? Com esses 3 anéis aromáticos fundidos e em heterociclo, no caso, seria o doador de elétrons por centro metálico. Bom, seguindo adiante aqui, mas alguns outros tipos de ligantes interessantes, né, que eu vou mostrar esses ligantes aqui como sendo o tiocianato e o cianeto, né, que são esses ligantes que apresentam essa estrutura aqui, ó, tiocianato. E observe quando você vê essa estrutura, mesmo que simples, você tem aqui essa molécula contendo um enxofre, que apresenta pares de elétrons livres, e também tem esse nitrogênio aqui, que apresenta um par de elétrons livres. O fato de você ter um ligante que tem uma região que pode se ligar ao centro metálico, também outra região que pode se ligar também ao centro metálico, atuando como um doador, nós chamamos que são ligantes ambidentados. Ele pode se ligar ou pelo enxofre ou pelo nitrogênio. Mais adiante, vocês vão ver o porquê que tem a preferência de se ligar pelo enxofre. Por que a preferência de ligar pelo nitrogênio? Mas vocês podem falar, Rodrigo, mas esse ligante aí, ele não pode se ligar como bidentado? A resposta é não. Por que que não pode se ligar como bidentado? Bom, se eu pegar esse ligante aqui, eu apresentei aqui, vamos supor que você tem aqui vou pegar aqui como nitrogênio, que seja, enxofre ou nitrogênio. Quando você for coordenar isso aí, ou ele vai coordenar pelo enxofre, vou pegar pelo enxofre, como essa ligação. Como esse é um ligante linear, ele não vai ter direcionalidade para formar um complexo bidentado. Então, ou ele se coordena só desse jeito, ou desse jeito. Certo? Então, ele não pode se coordenar com bidentado, porque não tem direcionalidade adequada para formar uma ligação, né, duas ligações nesse mesmo ligante. Né? Ou ele vai se ligar assim, ou assim. Certo? Portanto, quando vocês verem ligantes que têm essas características, eles são chamados de ambidentados. Pode se ligar pelo nitrogênio ou pelo enxofre. Aqui outro exemplo é o cianeto, CN-, né, que também pode se ligar ou pelo carbono ou pelo nitrogênio. Depois, como exercício em casa aí, faça aí a representação da estrutura de Lewis do cianeto, que é o CN-, aí vocês vão observar que o carbono apresenta um par de elétrons livres e o nitrogênio apresenta também um par de elétrons livres. Pode ser envolvidos na coordenação. Então, dependendo se está como átomo doador o nitrogênio ou o carbono, isso aí vai depender de algumas características que vocês vão ver lá adiante, principalmente teorias de ácido e base de Pearson, que não vem ao caso nesse momento. Outro ligante interessante que eu vou trazer para vocês aqui, ó, é o ionitrito, que é o NO2-, né, que apresenta essa estrutura aqui, inclusive está representando a estrutura de ressonância. Bom, ele pode se coordenar tanto pelo oxigênio, como bidentado, aqui e aqui. Ele pode se ligar eventualmente pelo oxigênio como monodentado. Ele também pode se ligar de uma maneira ambidentada pelo nitrogênio também. Então, esse é um ligante aqui que ele apresenta uma versatilidade muito grande. Então, dependendo da situação, você pode aí ter os diversos tipos de coordenação desse ligante. Isso vai gerar, o que eu vou mostrar para vocês mais adiante, a formação de isômeros, dependendo do tipo que está ligado. Isso aí a gente vai falar um pouco mais adiante. Certo? Então, isso aqui, então, só para vocês verem
né? Outro tipo de ligante também muito comum na química de coordenação, certo? Quando está coordenado pelo oxigênio, é chamado de nitrito, e quando está coordenado pelo nitrogênio, nitro. Isso aí, em termos de nomenclatura, a gente vai falar mais adiante. E outro tipo de ligante que a gente pode ter, né, ampliando um pouco mais o nosso conhecimento aí, são ligantes que apresentam mais de 2 pontos de coordenação. Aqui está representando aqui esse ligante aqui, que é chamado dien, certo? Onde você tem 3 átomos de nitrogênio doadores, tá vendo? Que é esse ligante aqui, ó. Um ligante derivado da etilenediamina. Observe que você tem aqui um núcleo de etilenediamina e outro muito similar, então é um ligante derivado de etilenediamina. Esse ligante, então, ele apresenta 3 pontos de coordenação, só representando aqui, ele pode se coordenar aqui ao centro metálico, por esse nitrogênio, e esse outro nitrogênio, certo? Bom, se for uma ligação muito estável, e estabilidade, isso aí eu vou falar para vocês quando eu estiver explicando lá o efeito quelato, certo? Então, esse ligante, ele se coordena esse nitrogênio e esse aqui. Como tem 3 regiões do ligante se coordenando, esse é chamado ligante tridentado, certo? Ligante tridentado. Certo? Bom, só representando para vocês aqui um ligante tetradentado, eu fiz aqui um modelinho, nós podemos ter aqui um outro tipo de ligante, que é chamado de trien. Esse ligante, eu estou representando aqui para vocês por esse modelinho. Ele apresenta aqui 3 nitrogênios terminais e esse outro nitrogênio aqui que também pode ser envolvido na formação de uma ligação coordenada, certo? Observe que aqui você tem par de elétrons, aqui você tem pares de elétrons, pares de elétrons para ser doados ao centro metálico e formar a ligação coordenada. Eu vou representar aqui para vocês. A formação dessa ligação coordenada aqui. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de um ligante, né, que é o trien, que é um ligante tetradentado. Certo? Por que a gente chama dentado, né? Tetradentado? Você imagina que quando você tem a formação de uma ligação coordenada desse tipo, o ligante, ele faz uma espécie de uma mordida ao centro metálico. Isso a gente costuma chamar de tetradentado, tridentado, bidentado, certo? Que é a quantidade de regiões desse ligante vai se ligar ao centro metálico. Bom, existem aí também ligantes pentadentados, hexadentados. Eu vou detalhar isso com vocês quando a gente estiver falando lá de efeito quelato. A gente vai falar isso mais adiante aí, quarta-feira, se eu não me engano. Então, só para resumir aqui, vocês podem ter alguns tipos de ligantes, sejam eles neutros, negativamente carregados ou positivos. Esses ligantes, dependendo da quantidade de regiões que eles têm a se ligar ao centro metálico, nós podemos classificá-los como monodentados. Você tem a ligação metal-ligante, ligante-metal, certo? Ou seja, por apenas um sítio. E você pode ter uma outra situação aí, onde nós chamamos de ligantes polidentados, que tem 2 ou mais regiões que pode vir a se coordenar ao centro metálico. Então, vai ser muito comum, então, nós trabalharmos com esses termos, monodentados, polidentados, e por aí vai. Né? Só de antemão, os compostos com ligantes polidentados tendem a ser mais estáveis do que compostos com ligantes monodentados. Nós vamos explicar isso para vocês lá adiante. E também nós podemos ter uma situação que você pode ter a formação de pontes, ou seja, um ligante, ele pode
unir dois centros metálicos. Você tem, então, a possibilidade de um ligante, aqui, por exemplo, aquele ligante ambidentado, que seja, ele pode ligar a esse centro metálico e pode fazer essa união, ou a formação aí, que nós chamamos de uma ponte entre dois complexos. Certo? Isso é claro que não é toda situação que isso aí acontece, mas eventualmente, dependendo do sistema que você está trabalhando, o ligante ele pode fazer a ponte entre dois centros metálicos. Vai depender de vários aspectos, né, como efeitos estéricos, enfim, né, a constituição do complexo, e por aí vai. Certo? Aqui está um exemplo aqui que eu mostrei para vocês, bem legal, que você tem um ligante que pode fazer aqui uma ponte entre dois centros metálicos, e isso, nesse caso aqui, formou uma espécie de uma cadeia polimérica, o que nós chamamos de polímeros de coordenação. Então, isso aí se estende infinitamente, forma aí o que nós chamamos de polímero de coordenação. Um ligante apresenta aí a possibilidade de fazer pontes unindo os vários centros metálicos. Isso aí é muito comum de se trabalhar, e quando se quer um material com uma determinada propriedade, então a gente costuma aí obter polímeros de coordenação. Certo? Bom, quando a gente fala de coordenação, eu estou falando com você todo momento aqui, normalmente a gente tem pegado mais, ou mostrado, apresentado para vocês mais, complexos octaédricos, ou que nós vimos aqui, na grande maioria das vezes, o que a gente vai falar será de complexos octaédricos, principalmente porque são os mais comuns, né, na química de coordenação, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês agora, em relação à constituição do complexo, a gente vai poder ter complexos das mais variadas constituições, ou mais variadas estequiometrias da relação entre ligante e metal. Você pode ter um complexo formando apenas uma ligação metal-ligante, um complexo tem 2, 3, 4, 5, 6 ligações entre metal e ligante. Isso nós chamamos de número de coordenação, certo? Que eu trouxe alguns exemplos aqui de número de coordenação dos complexos, né, variando de 1 a 8 aqui, né, de 2 a 8. Aqui um composto de coordenação com um número de coordenação igual a 1, isso é muito raro de acontecer, mas aqui eu trouxe aqui um exemplo onde isso pode acontecer. Você tem apenas um metal, uma ligação entre metal e ligante, certo? Existem alguns complexos que isso aí pode acontecer, mas você tem que ter algumas particularidades, ou ligantes muito volumosos, enfim. E a gente consegue observar isso por algumas técnicas de caracterizações específicas. Aqui, mais especificamente, eu estou mostrando uma ilustração da estrutura cristalina, né, obtidas por difração de raio-x desse complexo aqui. Então, a partir desses dados experimentais, a gente consegue identificar quantas ligações há entre metal e ligante. Aqui está uma situação onde você tem uma ligação entre metal e ligante, e que você tem outro composto de coordenação, né, que tem aqui 12 ligações entre metal e ligante. Então, o número de ligações entre metal e ligante, nós vamos definir como sendo o número de coordenação, ou NC. Certo? Existe, então, complexos com um número de coordenação mais baixo, outros com número de coordenação mais alto. A gente vai discutir esse tipo de aspecto aqui agora, certo? Bom, aqui só está alguns exemplos para tabular aí, vocês deixarem registrado aqui, alguns exemplos de compostos de coordenação, por exemplo, com íon prata mais, Ag+, né? Pode-se ligar duas amônias, né, e formar esse composto de coordenação aqui, que é o AgNH3,2. Ao fato de fazer duas ligações com amônia, isso faz com que esse composto de coordenação, né, então, prata mais, aqui é prata mais, ligados, por exemplo, a duas amônias. Vou pegar aqui a amônia como sendo duas amônias, certo? Então, uma ligação metal-ligante, outra ligação metal-ligante. Portanto, número de coordenação é igual a 2, certo? Então, a quantidade de ligações entre metal-ligante, nós vamos definir como número de coordenação. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a relação de número de coordenação e a geometria molecular, que é um aspecto importante vocês terem já isso em mente. Só está aqui alguns outros exemplos, né, envolvendo cobre, zinco, mercúrio, os mais variados números de coordenação, 2, 4 e 6. Principalmente eu chamo a atenção para os números de coordenação igual a 4 e números de coordenação igual a 6, que vão ser os mais comuns dentro da química de coordenação, certo? Os mais frequentes. Os mais raros são números de coordenação
É igual a 3, igual a 5, não são tão comuns aqui. Os 2 e 4 e 6 são mais frequentes. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Bom, só para relacionar, então, a número de coordenação e geometrias moleculares, nós vamos imaginar o seguinte. Então, o que é o número de coordenação? Vai ser o número de ligações que o centro metálico vai fazer com um determinado ligante. Então, se você tem uma ligação apenas uma, você vai ter um número de coordenação igual a 1. Se você tiver duas ligações metal-ligante, você vai ter um número de coordenação igual a 2. 3 ligações entre metal-ligante, número de coordenação igual a 3. E aí, subsequentemente. Bom, a partir da quantidade de ligações entre metal-ligante que há em um determinado complexo, um composto de coordenação, nós temos que fazer a disposição espacial desses ligantes em torno do centro metálico. Certo? Então, nós temos que analisar qual que seria a estereoquímica existente dentro de um determinado composto. Certo? Você coloca apenas uma ligação entre um metal e um ligante, isso aí, naturalmente, vai ser linear, esse arranjo. E se você coloca, por exemplo, o segundo ligante, qual é a disposição espacial que esse segundo ligante vai ter? Bom, para isso, para explicar um pouquinho disso, nós podemos pegar esse modelo aqui, que nós chamamos de modelo de Keppert. Esse modelo de Keppert, vocês vão ver isso aí no livro do Katharine Housecroft, tem isso lá nesse livro, onde a gente tenta prever ou tentar supor quais são as geometrias moleculares possíveis. Esse modelo aqui é um modelo adaptado, né, naquela teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência. Vocês já estudaram isso lá em Química Geral, certo? E nós vamos utilizar essa teoria para descrever qual que seria a disposição espacial mais provável dos ligantes em torno do centro metálico. Bom, só para vocês terem uma ideia aí, quando vocês viram isso lá em Química Geral, se eu não me engano, lá nos primeiros cursos, primeiro curso de Química Geral 1, vocês devem ter visto isso. Né? Geometria molecular. Por exemplo, qual que é a geometria da molécula de água? Qual a disposição espacial dos hidrogênios em torno do oxigênio? Angular. Da amônia, por aí vai. Do metano. Vocês conseguiam determinar a geometria molecular com base na repulsão dos elétrons da camada de valência do centro metálico, no caso lá do átomo central. Aqui que nós vamos analisar vai ser o seguinte, quais seriam as geometrias preferidas, só que nesse caso, esse modelo de Keppert, vocês não vão considerar a repulsão dos elétrons do átomo central. Vocês vão considerar apenas a repulsão dos elétrons dos ligantes. Então, vocês consideram, então, como os ligantes sendo dotados de cargas negativas, e eles vão se arranjar em torno do centro metálico de modo a minimizar a repulsão existente entre ligante e ligante. Certo? Então, a gente vai considerar só que os ligantes se repelem. Certo? Os ligantes fixados em torno do centro metálico. De modo que a geometria molecular vai ser independente da configuração eletrônica. Então, a gente não vai analisar, não precisa se preocupar com a configuração eletrônica dos orbitais do metal. Certo? Apenas nós vamos considerar exposição espacial em relação à repulsão entre ligante e ligante. Vamos lá. Com base na teoria de Keppert, ou no modelo de Keppert, vocês acreditam que se você tiver um arranjo angular, você teria uma repulsão maior ou menor, de quando você tiver uma disposição linear. Como vocês podem observar, numa disposição angular, olha aqui, você teria uma repulsão entre os elétrons dos ligantes maior do que quando você tem uma disposição ou uma geometria linear. Então, portanto, quando você tem aqui o número de coordenação igual a 2, a geometria preferida é a linear. Por quê? Porque você tem uma menor repulsão entre os elétrons dos ligantes. E por aí vai. Você pode fazer uma listagem mais completa, né?
Em relação aos outros números de coordenação, então, quando você tem número de coordenação igual a 2, você vai ter uma geometria linear. Quando você tem um número de coordenação igual a 3, o que seria o número de coordenação igual a 3? Você tem um centro metálico, ligado a ele, 3 ligantes, ou 3 ligações, certo? Bom, a situação em que você vai ter menor repulsão entre ligante e ligante vai ser uma situação a formar uma geometria trigonal plana. Quando você tem um número de coordenação igual a 4, depois, presta atenção aqui, que depois eu vou fazer um adicional aqui, ó. Você pode ter uma disposição de modo a formar um arranjo tetraédrico, que é aquele mesmo que vocês viram lá no metano, já. Como você tem um número de coordenação igual a 5, você teria um arranjo ou uma conformação de bipirâmide de base trigonal, ou bipirâmide trigonal, como assim? Átomo central, 1, 2, 3, 4, 5. Também preste atenção nesse número de coordenação, que eu vou fazer um adicional aqui daqui a pouco. E o número de coordenação igual a 6, que é o que nós mais temos trabalhado e falado, você tem um centro metálico e ele formando as 6 ligações. Certo? Aqui, a geometria molecular que nós vamos observar aqui vai ser o quê? A octaédrica. Bom, você lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no número de coordenação igual a 4 e número de coordenação igual a 5? Por quê? Quando você tem um número de coordenação igual a 4, existe uma possibilidade, ou uma outra geometria molecular que não está prevista pelo modelo de Capet, que é essa aqui, ó, que é o que nós chamamos de quadrado planar. Você tem, então, centro metálico fazendo 4 ligações, e essas 4 ligações estão no plano, é o quadrado planar. Mais adiante, quando vocês estiverem estudando teorias de ligações, vocês vão ver por que alguns complexos preferem formar geometrias quadrado-planares e outros não. Vamos ver lá que, normalmente, quando você tem complexos com ligantes mais fortes, com a configuração eletrônica, se não me engano, D8, e em alguns casos D9 também, você pode ter aí a preferência de formar essa geometria quadrado-planar. Mas lá adiante vocês vão ver um pouco mais disso aí. Os aspectos que vocês têm aí, a formação dessa geometria molecular. A grande maioria das vezes, quando você tem um número de coordenação igual a 4, né, você tem aí a não ser que você tenha, por exemplo, a configuração D8 e D9, normalmente quadraplanar. As outras configurações, normalmente, você não forma geometrias quadraplanares. Configurações D1, D2, por exemplo, D10, você tem que formar a tetraédrica, certo? Mas isso aí vocês vão ver lá, quando estiver falando de configurações eletrônicas e teoria de ligação para complexos. Vocês vão estudar um pouco mais sobre isso aí. Então, assim, de praxe, quando você tem configuração D8, só em D8, quando você tiver ligantes fortes, você tem aí a configuração quadraplanar. Certo? Bom, outra que eu chamo a atenção para vocês aqui é essa geometria molecular aqui, que também não é prevista pelo modelo de Capet, que é a pirâmide base quadrada, que é uma situação que você tem número de coordenação igual a 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5, onde você tem essa geometria aqui, ó. Tem pirâmide de base quadrada. O número de coordenação igual a 5, normalmente, ele não é muito comum. Normalmente, ele vai ocorrer quando você tem aí um estágio intermediário de alguma reação de substituição, e por aí vai. Mas tem alguns exemplos, depois eu posso mostrar para vocês, onde você tem aí a possibilidade de ter número de coordenação igual a 5, principalmente com ou essa geometria, né, pirâmide de base quadrada, ou bipirâmide de base trigonal. Certo? E nós vamos evoluir um pouco mais nisso aí. Nós temos alguns exemplos aí, mostrando como seria a forma e os ângulos, dependendo do tipo de geometria molecular. Isso aí é bem simples de vocês analisarem. Quando você tem, então, uma geometria molecular que é linear, você tem um ângulo aí de 180 entre os ligantes. Trigonal plana, você tem um ângulo aí de 120 graus. Tetraédrica, a exemplo do metano, lá que você já viu, quando você tem um tetraedro regular, você vai ter um ângulo aí aproximado de 109,5.
Quadraplanar não está colocado aí, mas você tem uma situação onde o ângulo entre os ligantes é de 90 graus, certo? 90 graus, ângulo entre os ligantes. Outra situação que é prevista aí pelo modelo de Kepler seria bipirâmide de base quadrada, onde você tem o ângulo de 90 graus nessa região, entre os ligantes, é o que eu vou chamar ligante equatorial e ligantes axiais. O que eu estou segurando aqui são axiais, aqui equatoriais. Para a gente já começar a identificar esses aspectos. Então, os ângulos entre os ligantes equatoriais são de 120 graus. E os ângulos entre ligante axial e equatorial, 90 graus. Certo? Isso aí também é bem simples de vocês entenderem. Só para finalizar aqui o número de coordenação igual a 5, nós temos aqui uma situação onde o ângulo entre os ligantes são de aproximadamente 90 graus. Claro, pode ter um desvio ou outro, né, de acordo com o volume do ligante, enfim. Mas aqui nós estamos falando de situações onde nós teríamos formas regulares, né? E, por fim, aqui o octaedro, onde nós temos aqui um ângulo entre ligantes de 90 graus. Igual eu estou falando para vocês. Isso aqui são situações onde você tem aí uma estrutura regular, certo? Mas, claro, de acordo com, dependendo do tipo de ligante, dependendo do quelato que se forma, você pode ter aí uma tensão no anel, desviar um pouco esse ângulo entre metal e ligante. Isso aí são aspectos que vocês não precisam preocupar nesse momento. Bom, então, só para resumir aqui, eu trouxe alguns exemplos de número de coordenações e geometria, certo? Então, que um exemplo de número de coordenação igual a 2 com geometria linear, eu tenho esse complexo aqui, de prata com 2 amônias, certo? Aqui faltou o colchete aqui. Aqui um complexo que é mais raro, que é um número de coordenação igual a 3, né? Que é o trigonal plana, você tem esse complexo aqui de mercúrio, Hg3-, certo? Número de coordenação igual a 4, nós podemos ter 2 possibilidades, que é o quadraplanar e tetraédrico, certo? Aqui está um exemplo de um complexo quadraplanar, que é um complexo de paládio, que é Cl4, 2-. Aqui o paládio é um metal que tem a configuração D8, certo? Aqui nós temos aqui paládio 2+, então paládio 2+ da configuração D8, forma um complexo quadrado planares. Aqui eu tenho um complexo aqui de níquel NiCO4, com complexo tetraédrico. Nesse caso aqui, o níquel, na formação desse complexo, ele vai ter uma configuração D10, certo? Depois, se alguém tiver dúvida, a gente explica um pouco melhor esse tipo de coisa aqui. Como é que o níquel passa a ser D10 nesse caso. Bom, só adiantando aqui, outros complexos são mais raros de se observar, né? Nós temos esse complexo aqui com número de coordenação igual a 5, que seria bipirâmide trigonal, que é o ferro ligado a 5 COs, 5 monóxido de carbono, que forma esse tipo de geometria aqui, que é bipirâmide trigonal. E um exemplo de um complexo que tem uma geometria de pirâmide quadrada, você tem esse complexo de cobalto, e esse ligante aqui, que é um derivado de nitrila. E, por fim, o que é mais comum, né, são complexos com número de coordenação igual a 6, o que nós mais iremos falar aqui, basicamente. Aqui está um exemplo aqui, um complexo de molibdênio com 6 monóxido de carbono. Então, o que a gente basicamente vai nos preocupar são com esses tipos de números de coordenações e esses tipos de geometrias moleculares. Eu chamo mais atenção para número de coordenação igual a 4, e número de coordenação igual a 6, que é o que nós mais iremos estudar aqui durante esse curso. Existe também complexos com números de coordenações adicionais, maiores do que 6. Número de coordenação igual a 7, igual a 8, igual a 9, só que vocês não precisam de se ater a isso, não. Certo? Que o número de coordenação igual a 7 pode formar, nesse caso, desse complexo aqui, uma geometria de bipirâmide pentagonal. Esse aqui, número de coordenação igual a 8, existem vários outros tipos de possibilidades de arranjo desses ligantes, formando um cubo, que seja. Aqui está representado esse complexo aqui, o TAF8, 3-, que apresenta aqui uma geometria de antiprisma quadrado, certo? Antiprisma que está
torcida aqui, se você for ver, não está alinhado. Se tivesse alinhado esses ligantes em cima com esse de baixo aqui, se tivesse um eclipsado com o outro, você teria um prisma quadrado. E que você tem aqui uma outra multicoordenação igual a 9, por exemplo, desse complexo de rênio com 9 hidretos. Né? Hidretos é um tipo de ligante também, que é o H-. O H- ele forma o hidreto. Então, você pode ter o hidrogênio. Quando o hidrogênio ganha um elétron, fica H-, transforma-se num hidreto. Esse aqui forma uma geometria, né, trigonal, prisma trigonal encapsulado, que se chama também. Certo? Ou triaplicado. Bom, agora a gente vai dar início a falar um pouquinho de isomeria, mas antes eu queria dar uma pausa aí, e eu vou gravar esse vídeo separadamente. Acho que faz mais sentido para nós isso aí.